E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui para falar sobre um gibi que está saindo agora nas bancas, com um pequeno atraso, mas a gente deixa passar, que é Quarteto Fantástico. Essa é a primeira edição de uma nova fase, que na verdade é a continuação de uma fase prévia, escrita pelo Ryan North. E por que eu quero falar, na verdade, sobre isso? Porque eu quero falar sobre a importância do Quarteto Fantástico para o universo Marvel no geral, e também quero falar sobre a importância do Quarteto Fantástico para o filme dos Vingadores que a gente vai ter em breve saindo aí nos cinemas, Vingadores Doutor Destino. Para a gente entender como a gente chegou em Quarteto Fantástico do Ryan North, a gente vai ter que voltar um pouquinho na Marvel para poder falar sobre alguns outros eventos que rolaram recentemente nos quadrinhos. Após a fase do Dan Slott ali, que foi uma fase muito boa por sinal, saiu aqui no Brasil em 11 encadernados, a gente teve essa troca pro Ryan North. Quando a gente teve a troca pro Ryan North, um dos eventos que rolaram, né, durante a coisa toda foi o evento da Caçada Sangrenta, certo? Que é a primeira das 3 edições da minissérie. E o que a gente tem de grande no evento da Caçada Sangrenta? Na última edição, em um dado momento, o Doutor Destino, que, como todo mundo bem sabe, é o maior vilão da Marvel, até maior do que o Thanos, ele faz um pacto com o Stephen, né, o Doutor Estranho, e o Doutor Estranho cede o posto de Mago Supremo para o Doutor Destino. Então, atualmente na Marvel, o cara que domina toda a magia do multiverso é o Victor Von Doom. E aí acontece logo depois disso, inclusive durante a fase do Ryan North, né, na primeira série, vamos dizer, da fase dele, a gente tem um evento, Um Mundo Sob Destino. Porque é claro que, uma vez que Doutor Destino ganhasse poderes, vamos dizer assim, mais do que ilimitados, era óbvio que ele ia fazer todo mundo meio que se render a seus pés. Eu digo pra muita gente que o motivo pelo qual o Destino é o mais poderoso vilão da Marvel é porque o maior poder que ele tem é o poder de persuasão, né? Então acaba que por conta disso, aqui inclusive na primeira edição, são 9 edições dessa minissérie. A nona acabou de chegar pelas bancas aqui, ainda não peguei, mas a leitura tá ocorrendo e ela tá muito boa. Mas na primeira edição a gente tem que, aqui ó, sob seu domínio, o planeta inteiro não teria mais fronteiras, saúde e educação. Seriam direitos garantidos gratuitamente a todos. Todas as guerras e conflitos seriam imediatamente cessados. E o mais estranho é que os líderes mundiais acataram e se submeteram ao seu desígnio. Então acaba que, foi como eu falei, por conta da persuasão, o destino passa a ter domínio completo, vamos dizer assim, em todo o planeta Terra. O que a gente tem nessa nova fase que está saindo agora é justamente uma, vamos dizer assim, uma continuação do que acabou de acontecer com toda a questão do Destino como Mago Supremo. Eu achei legal porque essa edição veio com essa capa variante, né? A capa regular que você também vai encontrar à venda é essa daqui. Então, aqui de cara, você já vai pegar e ter a primeira família da Marvel lutando contra o Destino, inclusive, logo nessa primeira edição. E por que ela é legal, cara? Porque o Destino vai pegar e vai mandar todos os membros, cada um, para um período diferente do tempo. Justamente com esse poder dele, né, e tal, que ele tá agora supremo, ele pega e, ó, vocês vão cada um parar. A Era Incomum é o nome da história. Então eles, cada um vão parar em um período do tempo. O Tocha, ele vai parar num período pré-vida, onde a Terra estava ainda, né, com constantes vulcões em ativa. E qual é o principal problema que ele tem que lidar? É que a atmosfera tem ar, oxigênio rarefeito. E como ele, né, usa o fogo, né, o Tocha Humana usa o fogo para manifestar os poderes, ele precisa do oxigênio para coisa dar certo. O Coisa vai parar num período pré-histórico e a gente tem umas cenas muito legais dele lutando contra dinossauros. Isso aqui é muito, muito divertido, cara, essa parte inteira. O Reed vai parar na Idade Média, né? Ele vai parar naquele período lá em que a gente ainda tinha períodos feudais e
castelos e confusões entre guerreiros para todo lado. E por fim nós temos a Sue Storm indo parar num período bem à frente do nosso tempo, onde na verdade ela é a única forma de vida que restou. Todo o resto do planeta não tem mais vida. E a gente tá vendo o Sol grande o suficiente a ponto já, né? Que é aquela coisa que a gente sabe que vai acontecer pro futuro longínquo, em que o Sol vai crescer tanto a ponto de engolir tudo quanto é planeta que tiver ao redor. E assim, o recurso que o Ryan North utiliza aqui para poder trazer uma solução para esse problema é muito legal. Ele usa uma coisa chamada Pedra da Eternidade. E aí nessa pedra, basta que você coloque a data, né? E como se fosse a coordenada do local que você tá, que os outros membros do quarteto iriam conseguir vir buscar você onde quer que você estivesse. Então, a gente vai acompanhar durante essa primeira edição aqui como é que é esse retorno do pessoal do quarteto para cada um se encontrar, sendo que a Sue ela fica com a responsabilidade maior porque ela tá muito mais à frente no tempo. Então, teoricamente, os outros já teriam escrito em cada uma das eras o local e a data que eles estão para que a Sue pudesse pegar e fazer esse resgate de cada um deles. Sensacional, uma primeira edição muito divertida, muito leve, muito gostosinha de se ler. Eu diria, sem brincadeira, que é o melhor gibi da Marvel nas bancas atualmente. Eu acho que se você procurar por outros vídeos aqui no YouTube falando sobre Quarteto Fantástico, a maioria das opiniões vai seguir na mesma pegada, então a gente vai ter muita gente falando sobre isso também. E o que acontece? Aqui eles dizem que essa é a nova revista da primeira família da Marvel. Por quê? Porque o Quarteto Fantástico ele é a base, ele é a pedra fundamental para a Marvel se tornar Marvel. Assim, em questão histórica, a Marvel ela já era uma editora. Ela se chamava primeiro Timely Comics, depois ela virou Atlas Comics e por fim ela se torna a Marvel. Os personagens que a gente já tinha ali publicados durante esse período pré-Marvel eram, por exemplo, o Capitão América, a gente tinha o Namor, o próprio Tocha Humana. Eles eram personagens pré-Marvel, que depois foram resgatados, né? Quando a Marvel criou o universo Marvel como um todo. O Capitão América, inclusive, é um exemplo ótimo, porque eles colocam a questão de que ele, depois da Segunda Guerra, ficou congelado e foi encontrado depois de muito tempo pelos Vingadores. Então ele já volta, inclusive, se eu não me engano, Vingadores 4. É onde isso acontece. Mas, a primeira revista que dá o pontapé inicial para Marvel Comics como um todo é Fantastic Four número 1. Ela sai em 1961 e ali a gente tem justamente esse primeiro encontro da família Marvel. Por que que ela é um ponto de ruptura, assim, na história dos quadrinhos? Até então, a gente já tinha super equipes, como por exemplo a Liga da Justiça, a Sociedade da Justiça pela DC Comics. A gente já tinha encontro entre heróis, mas a gente não tinha o principal elemento, que é o elemento que eu acho que é o que faz o diferencial do quarteto ser uma equipe tão legal, que é o elemento de família. Todos os membros aqui do Quarteto Fantástico têm alguma relação entre eles. A Sue, ela é casada com o Reed. O Tocha, ele é irmão da Sue. E aí a gente tem a relação de amizade entre o Ben e o Tocha. Todos eles têm algum tipo de relacionamento entre si, que é o que faz com que eles tenham que lidar não só com questões externas, e eu digo externas no sentido de algum vilão que eles precisem derrotar, algum monstro que aparece destruindo a cidade, como acontece na primeira edição, que tem uma capa icônica dos quadrinhos. Isso aí é um fator assim que ajuda demais a você falar, tá, a partir de agora a gente tem isso aqui como um diferencial. E inclusive a Marvel acaba usando isso para todos os outros gibis que vêm logo em seguida. Se você pegar para reparar, Homem-Aranha, por exemplo, tem muito drama também, então tem toda a questão do Peter ter que lidar, né, com problemas pessoais, ainda tá vivendo com a tia, falta de dinheiro, até personagens que você pararia pra pensar, poxa, esse aqui parece que não vai ter nenhum problema, como por exemplo o Tony Stark, que é um bilionário, em um dado momento precisa lidar com problemas de vícios em álcool. Você já tira por aí que o drama que era presente, mas não com tanto afinco e força, passa a se tornar algo que dali pra frente, de Quarteto Fantástico pra frente, sabe, vai ser assim
É isso, você vai ter isso presente em todos os gibis desde então. E as outras editoras, principalmente DC, né, a distinta concorrência, acabam tendo que se adaptar para isso, para poder não ficar para trás numa corrida de publicação de gibis. E aí o que acontece? A gente tem agora, para sair no cinema, o filme novo do Vingadores com o Doutor Destino como vilão. Há um certo tempo, a gente teve aqui nos cinemas o filme Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Nesse filme a gente vai ver como se fosse ali uma história de origem que não é bem, na verdade, uma história de origem dos personagens. Na verdade, o filme ele traz os personagens já atuando faz um tempo. E muitas das coisas que estão sendo ditas sobre o filme aí com o Doutor Destino o quarteto já teve interações com esse Doutor Destino. A Marvel só não chegou a mostrar isso no cinema, mas ela traz pra gente como a informação de que já existe Doutor Destino nesse cenário da Marvel. O que você vai precisar ter em mente quando você for assistir ao filme o trailer não parece mostrar tanto assim. Tudo bem, ele mostra uma cena em que o Doutor Destino consegue parar o rompe-tormentas do Thor apenas com 2 dedos levantados assim. Você já vê que realmente o que eles estão ali estruturando pra gente o Doutor Destino nasce nas páginas do quarteto, bem nas antigas. Ele já é uma pedra também fundamental pra, se eu não me engano, inclusive é Quarteto Fantástico 4 ou alguma coisa bem no começo mesmo também do quarteto. Já traz o Doutor Destino ali como uma ameaça grande pra Marvel, sabe? E, óbvio, conforme o tempo vai passando, ele vai escalonando e sempre sendo um problema recorrente, não só pro quarteto, como pra todos os outros heróis. Consigo citar tranquilamente o Homem-Aranha sendo um dos principais adversários ali para o Destino. Então, é isso. A gente vai ter aí esse super vilão. E eu já consigo esperar algo num nível, um mundo sob Destino. Não dá para confiar no Victor Von Doom. Por mais que ele seja a pessoa que parece que vai fazer o bem. É só você tirar justamente a fala dele assim que ele recebe os poderes lá em Caçada Sangrenta. O Stephen fala: todos saúdem o Mago Supremo. E ele responde: não, todos saúdem Destino. Você já tira daí que o ego é o principal motivador do Victor. E eu acho que ele vai ser um personagem que vai ser muito legal, vai trazer muito dinamismo pra Marvel, né? Não sei o que esperar pra falar real, porque disseram que o próximo filme que vai vir depois, Guerras Secretas, também vai ser uma continuação de Vingadores Doutor Destino. Então eu creio que em algum momento a gente vai ter mais Destino aí pela frente, sendo uma ameaça grande para o universo Marvel. Então vamos ficar apostos e vamos ficar ansioso aí para o que vem pela frente. Mas é isso, eu queria falar justamente com vocês dessa nova mensal, como eu mencionei, recomendar ela para vocês, recomendar mais material do quarteto. O quarteto ele é engraçado porque ele é uma das poucas equipes na Marvel que não tem história ruim. Diversos autores que passaram deixaram sua marca assim com tranquilidade. Stan Lee, Jack Kirby, logo na criação, a gente teve uma fase fenomenal do John Byrne, a gente teve a fase do Jonathan Hickman, a gente teve essa fase do Dan Slott que eu mencionei, teve o Matt Fraction, agora o Ryan North. Parece que todo autor que passa por esses personagens acaba deixando uma marca carinhosa ali na história deles, sabe? Eu gostaria de terminar, inclusive, citando a frase do querido Alexandre, lá do Ministério dos Quadrinhos, que ele diz que se fosse por ele, Quarteto Fantástico seria o gibi mais prestigiado da Marvel. Ele estaria, tipo assim, teria primeiro lugar em destaque para qualquer coisa, eventos e qualquer coisa assim que fosse acontecer, seria começar pelo quarteto, porque o quarteto é essa pedra fundamental. Então eu super recomendo também por conta disso, porque além dessa história que te divertir e entregar muito bem, você vai conhecer aquilo que foi o ponto inicial do que a gente tem como Marvel Comics hoje em dia. E é isso, eu fico por aqui. Este foi um vídeo mais rápido, solo, mas então em breve aí com o João de volta, a gente vai comentar aí, falar sobre os Lanternas, né, porque a gente já teve a série aí saindo, tô num hype gigante, inclusive com os personagens também, devorando tudo quanto é quadrinho que eu tenho disponível aqui. Eu tenho tudo do Renascimento até hoje, então eu tô fazendo justamente essa releitura de toda esses 10 anos, vamos dizer aí, que a gente teve desde esse renascimento. Em breve estamos de volta, pessoal. Até a próxima aí, galera. Valeu!